A morte física para o Espiritismo, na realidade, o Espiritismo ensina que a vida continua, como todas as religiões, né? Todas as religiões, elas ensinam que a vida continua. Todas as religiões ensinam que nós somos eternos. Porém, o Espiritismo ele tem uma visão mais ampla dessa continuidade da existência após a morte. Não era a intenção de Deus que nós morrêssemos, é um fato importante. Mas a tradição bíblica cristã, ela diz que nós passamos a morrer por culpa do pecado, por culpa dos nossos erros, das nossas escolhas, da nossa rebeldia em relação a Deus e a sua vontade para com a nossa vida. E aí o que acontece então quando a gente morre? Aí a Bíblia diz que a gente volta àquele estado inicial que eu falei. Ou seja, o livro de Eclesiastes diz que o pó ele volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. E aí a Bíblia ela vai nos usar a expressão sono durante 54 vezes. Durante 54 vezes aparece essa expressão, nos dando a ideia de que depois que morremos, ficamos num estado de sono, de sonolência. Ela fala de um sono profundo, em que não há consciência e que todos os sentimentos, eles deixam de existir. Então, os que dormem, esses que morreram, eles estão aguardando a volta de Jesus. Cristo veio, morreu e ressuscitou por nós. Então nós acreditamos nisso, nós católicos, eu acredito, e a igreja acredita. Por isso nós pregamos a ressurreição de Cristo, venceu a morte. Ele morreu na cruz, né? Por isso São Paulo pergunta, ó morte, onde está a tua vitória? Entendeu? E então nós aí celebramos a vida, a ressurreição. Então nosso corpo, nossa alma não morre nunca. Porque nós somos pessoas que temos razão e coração. Uma coisa domina a outra. Quando você usa muito só a razão, você acaba fazendo besteira. Quando você usa o coração demais, você acaba fazendo besteira, né? Então um veio para dominar o outro. Então uso e razão, entendeu? Então nós somos pessoas que pensamos, que agimos, que amamos. O animal irracional, ele não tem isso, né? Morreu, acabou. Agora nós não. A nossa alma vai para Deus ou vamos ficar aqui. O espírito sobrevive à matéria, vai para o mundo espiritual e a doutrina espírita, ela ensina que o espírito, ao chegar no mundo espiritual, vai habitar uma morada. Como Jesus mesmo disse, na casa do Pai há muitas moradas. Então, ele vai prosseguir no seu desenvolvimento espiritual. Então o Espiritismo, ele não aceita, por exemplo, que morreu o corpo, acabou. Ou seja, a vida continua. Nós tivemos aí recentemente no cinema o filme Nosso Lar, né, que é a instituição que existe no mundo espiritual que abriga os espíritos que partem da Terra. Como temos outras instituições que são justamente essas moradas que Jesus ensinou. Então, para nós, para a doutrina espírita, a vida continua, nós continuamos progredindo e nos preparando para uma nova existência, porque a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Nós acreditamos na reencarnação, né? Então, a pessoa volta. As pessoas às vezes confundem muito a reencarnação, aproveitando a oportunidade de vocês aqui, de dizer assim, fulano nasceu no corpo de fulano. Não é isso. O espírito é único. Ele perde esse corpo, em uma outra encarnação, ele vem em outro corpo, mas o espírito é o mesmo. É isso que a doutrina espírita ensina, né? E isso aí tem sido, ao longo do tempo, nós temos diversos exemplos. É lógico, né, que nós não estamos aqui para contestar nada, você mesmo falou isso. Mas você percebe que na transfiguração do Monte Tabor, por exemplo, Jesus estava ao lado de quem? De Elias e de Moisés, que já tinham desencarnado há muito tempo, né?
Então é outro fundamento da doutrina espírita, é você visualizar quem tem o dom, que nós chamamos de médium, de ver os espíritos, entendeu? Então isso é muito interessante, que a doutrina espírita é uma doutrina lógica. Allan Kardec, por exemplo, ao codificar a doutrina, ele é um cientista, discípulo de Pestalozzi, e ele foi chamado lá num salão lá na França, porque as mesas se movimentavam. A princípio, Kardec achou que aquilo ali era charlatanismo. Então ele passou a observar que o que estava acontecendo, havia uma forma inteligente respondendo às perguntas que Kardec fazia. Como é que isso funcionava? Ele perguntava às mesas, que chamavam-se mesas girantes, lá na França, no início da doutrina espírita: você é homem ou mulher? Se você for homem, dê 2 pancadas. E a mesa dava 2 pancadas. Então ele percebeu que tinha uma inteligência e não era charlatanismo. Daí ele começou a fazer as pesquisas, por isso que a doutrina espírita chama Kardec de codificador. Ele começou a codificar, né, essas informações dos espíritos. A primeira pergunta do livro básico da doutrina espírita, por exemplo, que é o livro dos espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Se ele pergunta quem é Deus, seria uma pessoa, um ser. Então ele pergunta que é Deus, e a resposta dos espíritos foi: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir daí, Kardec começou a perguntar aos espíritos, através dos médiuns, 1000 e poucas perguntas que tem no livro dos espíritos. Mas não foi através de um médium só. Ele pegou vários médiuns em determinados locais, né, e fazia a mesma pergunta, sem que um soubesse a pergunta que ele fez ao outro. E era a mesma pergunta. E por isso que nós chamamos de codificador. Então ele pegava e fez esse filtro. Então um médium respondia, o outro respondia, o outro respondia, e era a mesma resposta, né? Então a doutrina espírita, o essencial da doutrina espírita é a caridade. Nós acreditamos que fora da caridade não existe a salvação. Então aqui, por exemplo, hoje você está numa instituição espírita, toda a diretoria é espírita, e nós não temos nenhum residente, nenhum funcionário que seja espírita. Porque para nós, né, não temos essa segregação. Nós respeitamos todas elas. Então aqui nós recebemos os pastores, nós recebemos os padres, nós recebemos os nossos irmãos das religiões afro, né, numa convivência pacífica, e nós prezamos muito também pela intimidade com Jesus através da prece. Então, a doutrina espírita é uma doutrina lógica. Kardec afirmou categoricamente o seguinte: se a ciência comprovar que isso aqui é pedra, fique com a ciência, mesmo que o espiritismo fale que seja madeira. Jesus veio à Terra e ele diz então que ele voltaria, ele vai voltar uma segunda vez para buscar o seu povo, aqueles que o serviram e que fizeram a opção de andar com ele. Então aí a Bíblia vai dizer assim, olha, irmãos, é Tessalonicenses, um texto do apóstolo Paulo, onde ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então estamos nesse estado de sonolência após a morte, aguardando que ele volte, e então nós ressurgiremos, ressuscitaremos. Após isso, nós estaremos naquilo que a Bíblia diz de um grande julgamento. Todos nós, e isso não depende de religião, todos nós estaremos diante dele para um grande acertar de contas, quando as nossas decisões, as nossas posturas, as nossas escolhas
vão ser ali julgadas pelo Senhor. Eu sempre digo que a qualidade da nossa morte, na verdade, é definida pela qualidade da nossa vida, pelas escolhas que fizemos, pela forma como vivemos, pela forma como lidamos com as pessoas, pela forma como lidamos com os nossos familiares. E ali então nós seremos avaliados em relação a isso, né? Então, resumindo tudo isso, a morte, o que acontece conosco depois da morte é exatamente isso. Ficamos num estado de sonolência, sono, aguardando o Senhor voltar, quando então todos nós ressurgiremos e estaremos com Ele. Aí eternamente desfrutaremos tudo que a palavra de Deus nos diz, aqueles que optaram em viver com Jesus, optaram em obedecer a palavra. A Bíblia diz que vão viver eternamente com Ele numa situação muito diferente daquela que vivemos hoje. Onde não há choro, onde não há mais dor, onde não há mais o sofrimento que nós tanto lidamos hoje na nossa vida. Tudo isso terá cessado, terá tido um fim, não é? E eu ainda digo duas coisas que são importantes na nossa fé metodista e protestante, que nós não cremos que exista a possibilidade de uma comunicação com os mortos, não é? Nem de sermos ajudados por eles de alguma forma, nem de o ajudarmos também de alguma forma. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, não há como nos comunicarmos, não há como sermos ajudados por eles de alguma forma, não há como também fazermos alguma coisa por eles. É sempre bom a gente dizer nesse momento: aquilo que temos que fazer por alguém, a hora é hoje, o tempo é hoje. A ajuda que temos que dar, o socorro, a homenagem, o carinho, o abraço, o beijo, é hoje. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois. Às vezes a gente vê, vamos fazer um busto, vamos fazer uma estátua. Não dá tempo, o tempo é hoje. Se temos problema com alguém, a hora de resolver é hoje. Se temos que dizer para alguém que amamos, o tempo é hoje, porque depois não há mais possibilidade disso. E uma outra ideia que eu acho interessante também, respeitando demais crenças, mas a nossa fé nos diz que a vida é única. Não há uma outra chance. Por isso que a gente tem que aproveitar bem. Não há uma outra chance de voltar para tentar fazer melhor, porque a palavra de Deus diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, não há possibilidade de falar, numa outra vida, numa outra chance eu vou ser melhor. Não, a chance de melhorar é hoje. Enquanto estamos vivos, tenhamos o desejo de crescer, de melhorar, de avançar, porque não vai haver outra oportunidade. O tempo é hoje. Nosso Senhor, quando ele conta aquela parábola no Evangelho, do rico, o Polon, e do pobre Lázaro, então ele diz ali, ele mesmo que conta, né? Os dois viviam, o rico Polon vivia no apogeu, Lázaro vivia ali na casa dele, na mesa, comendo as migalhas que caía da mesa, entendeu? E o rico Polon não dava bola. Aí os dois morreram. O rico Polon foi para o abismo, né? E Lázaro foi para o seio de Abraão. Um dia ele grita: pai Abraão, manda Lázaro ir molhar a ponta da minha língua, porque ela queima em fogo, a ausência do amor. Aí Abraão diz: há um abismo entre você e Lázaro, nem você pode ir lá, nem Lázaro ir aí. Então manda um desses mortos aí avisar meus 5 irmãos para que não caia nesse abismo. Aí Abraão disse: há um abismo entre você e Lázaro. Se vocês não acreditarem, se os seus irmãos não acreditarem realmente na vida, né, na ressurreição, não adianta mandar lá nos profetas, nos seus ministros, hoje somos nós, o Papa, bispos, padres, não adianta mandar ninguém. Para dizer então que não existe reencarnação. Ninguém morre para reencarnar no outro, lá no neto, no bisneto, entendeu? Então ali você vê que aí nosso Deus já fala, Abraão já fala em nome de Deus em ressurreição. Se eu creio, por isso a igreja também celebra o céu
o purgatório e o inferno. A Igreja Católica, as outras igrejas eu não sei, entendeu? O que vocês acreditam em purgatório, mas eu acho que não. Por isso que nós celebramos missa por alma das pessoas que morrem, entendeu? Então, o purgatório é para purificação. Um exemplo, aquele vidro ali. Se a gente de vez em quando não limpar, a poeira vai juntando e o sol bater ali, não vai bater igual a nós. Vai ficar embaçado. Mas se eu ponho um pano lá e limpo com álcool, o sol vai vir como ele é. Tá? Assim o céu. No purgatório nós temos uma noção de Deus, mas não ainda estamos com Deus. Por isso que a igreja pede que a gente reze a missa, reze pelos mortos, faz um sacrifício e oferece para as almas. Eu rezo para meus pais, meus irmãos, meus amigos, e a igreja na missa tem ali um momento para todos os mortos. Só para quê? Porque a gente fala a intenção dos mortos aqui, que foram pedir a intenção, e também por aqueles que são esquecidos, que às vezes a família não reza. Então a gente reza pelos mortos, porque nós acreditamos na ressurreição, na outra vida. Então nós não acabamos, entendeu? Quando o Reis Magos foi visitar Jesus lá na cruz de Belém, eles levaram coisas, se prostraram, mas eles iam voltar ao mesmo caminho. Mas aí o anjo disse a eles, não volte pelo mesmo caminho, que Herodes quer matar o menino. Eles voltaram para o outro caminho. O que Herodes fez? Mandou matar todos os meninos menores de 2 anos de idade. A igreja comemora no dia 28 de dezembro, dia dos Santos Mártires. Viu? Todas as crianças do século II, menos de 2 anos, morreram. Eles mataram a criança, mas não mataram a alma. Porque Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da história. E quando Jesus fala no Evangelho de São João, na casa do Pai há várias moradas, e ele diz, eu vou lá preparar a morada para vocês, mas eu voltarei. E como ele voltou, mandando o Espírito Santo. E nós acreditamos nisso. E se eu creio, e se eu prego aquilo que eu creio, eu acredito no Espírito Santo. Agora, aquele que não acredita no Espírito Santo, ele não vem à missa, ele não reza, ele não faz obra de caridade, não faz nada. Agora, nós que acreditamos, fazemos isso, entendeu? Então, a vida é um dom de Deus. A vida é tão importante que Cristo no Calvário, ele podia ter mandado matar todos ali, Herodes, Pilato, aqueles soldados que foram ao seu lado, mas ele não mandou matar. Ele morreu para dar a vida a gente, entendeu? Por isso que o pecado do aborto, pecado mortal. A eutanásia é pecado mortal, né? Então, você matar o outro é pecado. Às vezes você mata uma legítima defesa, mas você premeditar a morte do outro, você está em pecado mortal. Você matou essa pessoa que é a sua imagem, a sua semelhança. É um filho de Deus que tem direito à vida. E nós vemos por aí a violência, o que faz, né, filho? Pessoas que pagam o outro para matar o outro. E nós não temos esse direito. A vida é dom de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo. Ele disse aos nossos pais, Adão e Eva, não coma do fruto da árvore proibida. Se vocês comerem, vocês vão perder a minha amizade, a minha liberdade. E a serpente foi aonde? Foi em Eva. E Eva aceitou, depois chamou Adão. Aí quando Deus chama Adão, Eva me deu do fruto. Eva, a serpente me deu. Nenhum dos dois assumiram, como os casamentos de hoje, né? O marido erra, joga a mulher erra o marido, os dois jogam para o sogro, para o pai, para a mãe, eles não assumem, nunca, entendeu? Então, por isso Jesus falou, não coma do fruto da árvore proibida. E aonde Jesus veio morrer? Na árvore, na cruz, no madeiro da cruz, para dar vitória sobre a morte, porque ali, com o pecado, nós tínhamos morrido para sempre. Mas Deus ama a gente, Deus é misericórdia. Esse ano nós celebramos o ano da misericórdia, então Deus é vida. Então, nós temos que crer isso. Morreu, não acabou. Eu tenho certeza, né, que meus pais têm lá no meu quarto, lá da cama, o retrato do meu pai e da minha mãe. Eu sei que é uma imagem, é um retrato, mas eu venero. Entendeu? E ali eu peço a eles para interceder por mim, por isso eu rezo por eles todos os dias. Na missa eu não preciso falar. Não, tem que falar o nome, o sobrenome, né? Não precisa. Ali tem a oração da coleta, onde a gente coloca as intenções da gente. Entendeu? Uma intenção de agradecimento, de louvor, né? De pedido, né? E também pela alma que partiu marcada com o Senhor da fé. Porque essa pessoa que morreu, se ela acreditou, ela vai estar salva. Se ela viveu de acordo com a vontade de Deus, ela está salva. Pode até passar pelo purgatório, que eu acho que todos nós vamos passar, porque nós somos humanos, né? Mas, agora, aquele que não crê em vida, não vai à missa, não reza, não faz nem o sinal da cruz. Aí a gente celebra a missa depois que morre, em consideração à família, porque aquela pessoa não acreditava.
É a história do rico. Então, o que Abraão falou? Há um abismo. Lázaro fez a vontade de Deus. Mas ele era rico, achava que era dono. Deus não condena ninguém que tem as coisas. Você pode ter a fortuna que você tiver. Deus condena o seu orgulho, a sua vaidade, você ser mesquinho com as coisas, não ser uma pessoa generosa. Tem pessoas que não vêm à igreja e são generosas, entendeu? Tem pessoas que praticam a obra da caridade. São três fé, são três coisas a fé, a esperança e a caridade. As duas primeiras vão morrer com a nossa morte. Entendeu? Eu creio em Jesus, porque Ele está aqui comigo, eu não vejo por causa da minha carne, que se eu ver eu morro, né? Ele é um Deus, né? Ele é onipotente, e, entendeu? Aí eu creio, entendeu? A fé me faz isso, a esperança é uma coisa que deve morrer. O dia que o homem ou a mulher perde a esperança, já perde o sentido da vida. E a caridade que vai continuar lá no céu. E São Paulo diz, no capítulo 12 aos Coríntios, né? Quanto mais caridade eu fizer, muito mais eu vou participar de Deus. E caridade não é só rezar. Caridade não é só dar as coisas. Caridade é você aceitar as pessoas como elas são. Porque cada um de nós somos diferentes. É o pobre, é o rico, é o doente, né? É o aleijado, é o preto, é o branco. Mas para Deus lá no céu não tem nem sexo, nem cor. Criou as cores por causa das regiões do país, né? Mas nós somos, diante de Deus, todos iguais. Ele criou o sexo para a procriação. Por isso que o sexo fora do casamento é pecado, é adultério. Por isso que a igreja sempre ela orienta, quando as pessoas vão para um segundo matrimônio, ela sabe que ela não pode comungar nem confessar. Mas ela comunga espiritualmente. Nós temos muitas pessoas aí assim. A gente trata com caridade, faz parte da liturgia, do trabalho da igreja, entendeu? Então, a gente faz isso porque nós acreditamos na vida depois da morte. A vida não é só aqui.